a apresentação, que eu vou demorar em torno de meia hora, para dar oportunidade aos demais presentes. Aparece aí, Salomão? Bom, esse primeiro slide aí, esse slide aqui eu consegui captar de uma apresentação até do Procel, né? Mostrando aí um conjunto de bombas em paralelo, né? Que demonstra a robustez, né, dessas máquinas para o transporte da água, né? Esses conjuntos motobomba em paralelo aí podem reunir aí potências instaladas da ordem de 2.000, 3.000 watts, dividido em algumas unidades de bombeamento. Então, isso, com certeza, vai levar a um consumo de energia muito alto, né? O que desperta o interesse da oportunidade de tentar racionar o uso da energia no setor de abastecimento de água. Bom, isso aqui é um panorama do Brasil, né? Mais recente, 2020, né? Coincidentemente com o ano da pandemia, mostrando aqui nesse gráfico de pizza como se gasta energia elétrica no Brasil, né? Como é consumida, né? Aqui a questão residencial, quase 50%, e vem rural, irrigação, serviços públicos, indústria, iluminação pública, e o setor de água, esgoto, saneamento, leva 4%. Certo? Eu achei interessante porque até então estava em torno de 2,6%. Como na pandemia a economia houve uma queda na produção econômica do país, né? Então o abastecimento, o saneamento não pode parar. Então, por isso que a importância ficou, em termos de relativa, ficou maior. Quase 4% da energia gasta no setor de distribuição de água. Isso representa, em termos de Brasil, no ano 2000, segundo a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, representa 12 milhões de megawatts-hora consumida, né? O Brasil, nesse ano, foram 303 milhões de gigawatt-hora e 12 milhões foi para saneamento. No mundo, depois que eu apresentar, a colega Helena Ramos vai falar como é que ela vê aí o aspecto europeu. Mas a bibliografia mundial fala em torno de 2 a 3% da energia consumida no mundo é usada nos sistemas de abastecimento urbano de água. Isso aqui é de 2009, essa referência. E 80% a 90% dessa energia é gasta nos conjuntos motobomba. Existe também um consenso entre os especialistas no assunto que esse consumo poderia ser reduzido em 25% com o emprego de medidas de eficiência energética, ou seja, que existe uma gordura de aproximadamente 25% que podem ser cortada. Isso vai gerar benefícios econômicos, com a economia de energia elétrica, do gasto. No Brasil, também, na pesquisa do Serviço Nacional de Informação do Saneamento, 2018, em 2018, o consumo de energia elétrica era 2,26%. Vocês viram que em 2020 passou para 4%, pelo aquele motivo que eu já falei. Isso aqui é um exemplo da companhia estadual aqui no nosso estado, aqui na Paraíba, né? A CAGEPA, Companhia de Água e Esgoto do Estado da Paraíba. Para vocês verem, é um país muito grande. O Brasil, a Paraíba é um país, um estado pequeno, um dos menores da federação, e uma população, se eu não me equivoco, de uns 5 milhões de habitantes. Pois bem, então o gasto anual, o gasto mensal de energia elétrica da companhia é de 8 milhões, ou seja, que dá aproximadamente 100 milhões por ano. 100 milhões por ano a companhia gasta com energia elétrica. 95,8% da distribuição de água, 3,7% do esgotamento sanitário e 0,5% outros. Por que essa predominância no abastecimento de água? Porque você vai distribuir a água, tem que ser pressurizada, subindo de níveis topográficos, etc. E no esgotamento sanitário, geralmente você transporta a água residuária para cotas mais baixas. Como também no Brasil, nós não temos aqui uma cobertura
muito grande de esgotamento sanitário. Por isso que esse percentual é muito baixo na energia gasta no esgotamento sanitário aqui no estado da Paraíba. Aqui na Paraíba está se gastando 1,51 kWh por metro cúbico produzido. É muito alto esse indicador, né? No mundo, esse indicador é da ordem de 0,7 kWh por metro cúbico transportado de água para o setor de distribuição. Uma questão aqui que vem afetando no Brasil, a importância da energia nas contas públicas das empresas, nas contas das empresas, é o reajuste da tarifa da energia. Esse aqui é um apanhado que eu tive aqui recentemente, que entre 97 e 2010, como foi o reajuste da tarifa energética. Esse gráfico aqui, essas linhas azuis, mostra o quanto subiu a energia, e esses vermelhos e amarelos representam os índices de inflação. Nós temos dois índices do Brasil, IPCA em vermelho e o DIEESE em amarelo, né? Vocês vejam que tem sempre subido mais do que a inflação. Ou seja, as tarifas públicas no Brasil elas são reajustadas pelo Índice Geral de Preço de Mercado, IGPM, que tem sido maior do que o índice de inflação. Então, isso torna uma repercussão negativa para as empresas de distribuição de água. Além disso, no Brasil, houve uma diminuição do subsídio da tarifa de energia elétrica. Isso aqui é um gráfico que mostra que na década de 1960, do século passado, isso aqui se refere a São Paulo, existia um subsídio de 80%, a tarifa de energia paga pelas concessionárias de água tinha um percentual, tinha um desconto de 80% em relação à tarifa normal do quilowatt-hora que a gente paga nas nossas casas. Esse subsídio veio caindo e da década de 90 para cá estava em 15% e hoje já está em 9%. A tendência é zerar esse subsídio. Então, isso também repercutiu negativamente nas contas das concessionárias de distribuição de água. Bom, isso aqui mostra um esquema de um sistema de distribuição de água de uma maneira geral, né? Desde a captação da água bruta até a distribuição final nas nossas casas, né? O trajeto que a água tem que fazer, né? Ela tem que ser captada no manancial de água bruta, tem uma estação elevatória de água bruta, aqui já existe um consumo elevadíssimo de energia elétrica, por quê? Porque a vazão é muito grande, a água é transportada em tubulações, onde existe perdas de energia, ou perda de carga hidráulica, que é a mesma coisa que perda de energia. A água vai para uma estação de tratamento de água, uma ETA, aí também existe consumo de energia elétrica. Depois que a água é tratada, ela é novamente transportada, de uma maneira geral, por bombeamento, né? E aí também existe novamente o consumo elevado de energia elétrica, vai para reservatórios, e dos reservatórios, por gravidade, abastece as redes de tubulações das cidades, né? Nesse transporte de água, nas tubulações, é onde existe o gasto de energia. Na verdade, o consumo de energia são nos grupos motobomba, mas o gasto de energia se dá em todo o percurso da água, desde a captação até a água chegar na nossa casa. Além disso, com o passar do tempo, esses mananciais de distribuição de água que estão próximos às zonas urbanas, eles são exauridos por um aumento da demanda ou também por uma deterioração na qualidade da água do manancial, e aí passa-se a buscar água mais distante. Então, por exemplo, no Brasil, diferentemente da Europa, mas no Brasil as cidades crescem, né, com um índice de crescimento maior, e aí a população cresce, a demanda urbana cresce com o tempo e cada vez mais a cidade necessita de mais água. E aí o manancial não está mais no entorno da cidade, o manancial está distante. Então, por exemplo, São Paulo já capta água a mais de 200 quilômetros do seu núcleo urbano, né? Aqui no Nordeste, aqui em Caruaru, estado vizinho, capta água a 2 mananciais, um que está a 30 quilômetros e outro que está a 150 quilômetros. E, às vezes, com desníveis topográficos acentuados. Isso tem aumentado mais o consumo de energia elétrica no sistema de abastecimento.
conceito de eficiência energética, de uma maneira geral, né, seria a utilização de uma menor quantidade de energia para a obtenção de um mesmo produto ou serviço por meio da eliminação de desperdícios e das perdas, do uso de equipamentos eficientes e do aprimoramento de processos produtivos. Né? Então, a eficiência energética está em todos os setores. Quando nós vamos comprar um ar-condicionado, nós buscamos um ar-condicionado mais eficiente. Né? Hoje em dia já existe o ar-condicionado splitter inverter, com inversor de frequência. Quando nós vamos fazer a iluminação de nossas casas, nós utilizamos lâmpadas LED, que consomem menos energia. Então, existe uma tendência de fazer o mesmo trabalho com menor consumo de energia. E assim também acontece no setor de saneamento e distribuição de água. Aqui é uma questão, que não sei se passa isso na Europa, mas aqui no Brasil se passa. Por quê? A nossa energia era muito barata no século passado. Como ela era muito barata, os projetistas dimensionavam suas elevatórias, né, com diâmetros pequenos de tubulação para baratear o custo de implantação do sistema. Onde se dá o grande gasto de energia são nessas elevatórias. Pois bem, então, existem dois custos para uma estação elevatória, que é o custo de implantação, custo de investimento, custo fixo, com tubulações, obras, etc., e o custo operacional, que predominantemente é o custo de energia. Então, esses dois custos têm que ser somados. Isso aqui é um gráfico tradicional da hidráulica, onde mostra que essa linha crescente, que é o custo das tubulações, aumenta com o diâmetro, e essa linha decrescente é o custo de energia, que diminui com o diâmetro. Quanto maior o diâmetro, menor a perda de energia, menor o custo de energia. Então, a gente tem que somar esses dois custos e buscar um diâmetro dessa linha adutora que seja o diâmetro que proporcione um custo mínimo da soma dos dois custos, de implantação e operação. E aqui a gente chama de diâmetro ótimo. Esse diâmetro ótimo é o que o projetista tem que calcular essa adutora, essa linha de recalque. Bom, como a energia era barata, então ele dava-se o luxo de escolher um diâmetro menor, certo? Isso nos projetos que ele fez, que foram feitos em meados do século passado. Resultado, como a energia subiu, certo? Então, as adutoras, as linhas de recalque, elas estão situadas nessa área achureada aqui, certo? Inferior ao diâmetro ótimo econômico. Então, nós estamos gastando muita energia nas estações elevatórias atualmente existentes. Isso aqui para mostrar como é que é a repercussão na despesa de energia elétrica no saneamento no Brasil, certo? Isso aqui, 2018, percentual de pessoal, serviço terceiro e pessoal próprio, dá em torno de 60%, 60,4%. A energia elétrica, 15% aproximadamente. Isso subiu, né? Subiu. Então, é um percentual muito alto. Em grande parte das empresas, já é o segundo item de despesa. Certo? Aqui é o segundo item. Primeiramente é pessoal, segundo vem energia. Depois vem insumos, material químico, né? Outras despesas de exploração, etc. Então, a energia já é o segundo item de despesa, de uma maneira geral, nas companhias de saneamento do Brasil. Existe um indicador, né, de eficiência energética, que é quanto você está produzindo, quanto você está gastando de energia por volume bombeado, né, o quilowatt-hora por metro cúbico, que eu falei que no mundo é em torno de 0,7. Aqui na Paraíba está 1,5 aproximadamente. Né? Aqui, esse dado aqui é de 2013, não está atualizado, mas mostra que esse índice de gasto de energia por água produzida, né, está em torno de 1 kWh por metro cúbico bombeado. Bom, aí vem a questão do combate ao desperdício de energia, né? Como você vai eficientizar os seus sistemas. Né? Bom, para você, é um estudo grande, longo, que envolve muita engenharia, multidisciplinar, envolve ações de energia elétrica, energia hidráulica, engenharia elétrica, engenharia hidráulica, engenharia ambiental, engenharia de sistemas, engenharia mecânica com as máquinas. Então, é um trabalho multidisciplinar.
E esse trabalho parte do diagnóstico do sistema já existente. Você vai diagnosticar o sistema, né? Ver onde é que estão os consumos elevados de energia elétrica. Depois, você vai analisar as ações administrativas que você pode tomar para diminuir o consumo. Aqui não são para diminuir o custo de energia, também o custo, as tarifas. E, por último, as ações operacionais, que são as ações de engenharia. A parte do diagnóstico é a parte mais laboriosa. Você tem que fazer medições de campo, medições de curva de bomba, né? Curva do sistema, medir questões de perdas de água, né? na área abastecida, certo? Ver como é que está a questão das instalações elétricas, certo? Enfim, existe muita coisa. Ver como é que está a operação desse sistema, se está havendo desperdício de energia em alguns horários. Essa parte é a parte que envolve... A maior parte do trabalho é essa, do diagnóstico. Isso aqui é uma fotografia de um trabalho que nós fizemos de eficiência energética, que mostra, pelo simples olhar da fotografia, né, mostra que aqui a manutenção não está muito boa, né? E aí você vê a temperatura elevada, as bombas trabalhando com resiste estrangulado, gastando a corrente do motor lá em cima, e muita perda de carga, muito ar contido na tubulação, né, no vórtice, no recalque, ar contido na tubulação. Então, tudo isso é um problema hidráulico, mecânico, energético. E aí você provoca esse desperdício aproximado de 25% de energia elétrica. As ações administrativas, isso não é novidade, né? Ou seja, em cada companhia que você vai, existe um setor, um departamento que cuida dessas ações administrativas, que não tem quase nada a ver com engenharia, né? Como, por exemplo, correção da classe do faturamento. Isso aqui, como eu falei, existia um desconto de 15%, que agora já está em 9%. Então, o setor vai conferir se realmente está havendo esse desconto na conta. Regularização da demanda contratada. Isso aqui é um trabalho que também é um pouco de engenharia, porque você vai ver como é que você está pagando de demanda do contrato que você tem com a concessionária de energia elétrica, se essa demanda contratada ela está muito além da demanda efetivamente gasta no seu sistema, né? Geralmente, quando se faz esses contratos, se faz com um pouco de folga para evitar multa, e aí essa folga vai passando, e você está pagando uma demanda muito superior à sua potência instalada e consumida, né? Então, esse trabalho aqui é um trabalho permanente que um ou dois técnicos da empresa faz com relação às suas unidades consumidoras. Alteração na estrutura tarifária, que eu não sei como é que é na Europa, mas aqui no Brasil, as tarifas de energia é uma verdadeira salada, né? A composição dessas tarifas. Vários tipos de tarifa, A, B, C, tarifa hora sazonal, tarifa na hora ponta, fora da hora da ponta, né? Verão é uma, inverno é outra. Então, você precisa até de um software, de um programa de computador para administrar qual seria a melhor tarifa para a sua unidade consumidora. Entendimento com as companhias energéticas para a redução de tarifas. Geralmente, as unidades consumidoras das empresas são os grandes clientes. Então, esses grandes clientes têm um poder de barganha, até político, para negociar com a concessionária de energia elétrica para ver se tem um abatimento nessa energia, porque aqui no Brasil a energia elétrica é muito cara. Conferência de leitura da conta de energia elétrica também faz parte dessas ações administrativas. Bom, aí vem a parte operacional, que a parte operacional realmente é a parte de engenharia, né? Você vai fazer um diagnóstico de uma unidade consumidora, você vai olhar o rendimento dos conjuntos motor-bomba, certo? Se estão de acordo com os seus projetos originais. Redução das perdas de carga nas tubulações, a questão hidráulica, se não está havendo um excesso de perda de carga nas tubulações. Redução das perdas de água no sistema. A nossa amiga Helena vai falar sobre isso, né, como uma ação de eficiência energética, redução das perdas de água no sistema. Utilização de inversores de frequência, né, que são dispositivos eletrônicos, né, que proporciona a variação da rotação do motor, da motor-bomba, e economizando energia em determinados horários do dia, certo?
o inversor de frequência ele é utilizado em muitos equipamentos, no ar-condicionado, elevadores, escada rolante, esteira rolante. Na indústria é utilizado demais. No setor de saneamento, de abastecimento de água, é recente, deve ter uns 20, 30 anos para cá. E hoje é um equipamento quase que indispensável nas instalações de bombeamento. Alteração do regime de bombeamento e reservação. Como existe variação da tarifa na hora da ponta, geralmente no final da tarde, começo da noite, a tarifa é mais cara, valeria a pena você ter uma reservação em grandes depósitos reservatórios, né, para você acumular água e deixar de bombear naquele horário de ponta, onde você vai pagar energia 3, 4, 5, 6, 7 vezes mais cara do que fora da hora ponta. Automação e controle do sistema de distribuição, isso aqui também são ações, são ferramentas, são ações meio, né, que serve para você automatizar e melhorar o liga-desliga, melhorar os níveis de pressões nas redes. Então, essa parte de automação e controle se utiliza até com inteligência artificial para você poder otimizar a pressurização do seu sistema de abastecimento. Correção de fator de potência, isso existe em qualquer motor, né? Alteração da tensão de alimentação, às vezes você passar para uma alta tensão, ter um investimento, mas você vai ter uma economia na conta de energia. E usos alternativos de energia elétrica. A nossa amiga Helena vai falar mais sobre isso, né? Hoje é uma tendência mundial, né, do uso de energias alternativas, eólica, né, painéis solares, turbinas, etc. Bom, aqui é uma equação geral do consumo de energia elétrica no sistema de bombeamento, né, onde se dá o consumo maior, né? Então, isso aqui é uma equação que é o produto da potência elétrica vezes o tempo vezes a tarifa. O custo de energia, potência vezes tempo vezes tarifa. Então, se você analisar essa equação aqui, onde é que você pode atuar para diminuir esse valor desse consumo de energia elétrica? Você pode atuar aumentando o rendimento, pode atuar diminuindo a distribuição de água, diminuindo as perdas de água, pode atuar diminuindo as perdas de carga nas tubulações, certo? Na questão da tarifa, do P, e na questão do horário, se você deixa de bombear no horário de ponta. Então, na verdade, você pode atuar nessas variáveis aqui para minimizar esse custo de energia. O aumento do rendimento do conduto motor-bomba constitui-se normalmente na medida mais imediata de diminuição do custo energético. Aqui eu faço uma reflexão que antes, quando se falava em eficiência energética, isso de uns 20 anos para trás, 10, 20 anos para trás, se buscava logo a questão elétrica. Não, é um problema de eletricidade. Não é. A questão da eficiência energética em sistema de distribuição de água é uma questão hidráulica, elétrica e mecânica, certo? Então, a modificação do motor para um alto rendimento realmente é uma ação de eletricidade, certo? Mas não é só isso. Quando você vai também analisar a distribuição da água nas tubulações, a perda de água passa a ser um problema também hidráulico, né? Pois bem, então, aqui o rendimento é uma questão mecânico e elétrico. Você tem uma bomba, geralmente no Brasil, geralmente as empresas utilizam os seus conjuntos motor-bomba por um período maior que o tempo de vida útil das máquinas. Então, bombas como essa, bomba tem uma vida útil de 10 anos, mas está lá há 30, 40 anos funcionando na empresa, certo? Se for bomba submersa, bomba de poço, é 5 anos de vida útil, mas está há 10 anos trabalhando. Então, evidentemente, com o tempo, há um desgaste e há elas passam a operar fora do ponto ótimo de operação. Então, o rendimento vai lá para baixo. Eu já fiz vários estudos de eficiência energética em estações de bombeamento, que nós fomos medir o rendimento, estava dando menos de 40%. E você, com uma simples troca para uma máquina nova, você duplica esse rendimento e você diminui pela metade a conta de energia. A troca do conjunto necessita de um estudo hidráulico e de avaliação econômica. Nem sempre você vai investir na bomba e você vai ter uma economia de energia elétrica. Você tem que fazer um estudo técnico e econômico de viabilidade daquela ação. Isso aqui também provoca perda de energia. Então, com o tempo, né, as tubulações transportando água, essas águas possuem sais minerais que se depositam nas paredes internas das tubulações, aumentando a rugosidade e diminuindo a seção
útil de passagem da água. Isso aqui, evidentemente, é um problema de eficiência energética. Você vai gastar mais energia para transportar água numa tubulação deteriorada como está aqui. Isso aqui é uma fotografia que conhece João Pessoa, né? É João Pessoa em 1990 e em 2010, 20 anos depois. Certo? Observe o seguinte, observe o uso do solo em 20 anos como aumentou. Por que isso acontece? Isso é uma questão do Brasil, né? Na Europa isso não acontece, mas é a questão do Brasil, a questão da América Latina, principalmente do Brasil. Essa verticalização nas cidades, isso aumenta a demanda de água numa rede que foi projetada há 40, 50 anos, 30 anos, que não esperava que houvesse essa verticalização. Então, você vai ter uma demanda maior de água, uma vazão maior de água para ser transportada numa tubulação que foi projetada por uma vazão 10% menor, ou 20% menor, certo? Ou 30% menor. Então, isso vai acarretar mais perda de carga, e aí você vai precisar de mais energia para transportar essa água. A questão da perda de água, que no Brasil nós temos a triste estatística que nós perdemos entre perda física e a perda real e a perda comercial, dá mais de 40%, em média, né? Então, você perde volume, você perde vazão, você gasta mais energia. A redução da altura manométrica e da vazão requerida, certo? Então, são ações de engenharia que você pode atuar. Então, você pode fazer um dimensionamento ótimo dos diâmetros das adutoras e das redes. Você pode fazer uma limpeza ou revestimento da tubulação para diminuir a rugosidade. Eliminação de ar em condutos forçados, acontece muito isso. Vórtice no porto de sucção, vórtice em reservatório de distribuição de água. Então, existe um elenco de problemas hidráulicos que você tem que atacar. Isso aí você vai fazer um diagnóstico. Esse diagnóstico você tem que fazer estudos, medições de campo, para saber onde é que está havendo uma maior perda de carga nas tubulações. A redução de vazão. Você pode reduzir a vazão de duas maneiras. Primeiro, seria a diminuição das perdas de água, que a Helena vai falar sobre isso, e o uso racional da água, seria a população utilizar a água com mais racionalidade. Logicamente, para a empresa fornecedora, essa segunda alternativa não é muito convidativa, porque você não vai dizer para o cliente para ele consumir menos o seu produto. Você tem uma padaria que vende pão, não vai chegar para o cliente, consuma menos pão, né? Então, mas em períodos de racionamento, como acontece sempre em todo mundo, né? Aí a empresa não tem condição de abastecer todo mundo. Então, esse uso racional da água também é uma medida de eficiência energética, porque você vai gastar menos água e você vai gastar menos energia. Isso aqui é 1% de ar no escoamento reduz a eficiência da bomba em 15%. Né? Então, você tem que analisar como é que está funcionando esse sistema de bombeamento. O acúmulo de ar nas tubulações forçadas restringe a seção do escoamento, causando acréscimo de perda de carga ou energia no sistema. Aqui é a questão de você reservar água, né? Você vai abastecer essa rede aqui, então você tem um reservatório com volume capaz de atender 3 horas, né? Que seria as 3 horas pontas, você desligar o bombeamento e nessas 3 horas você puder alimentar só com a água do reservatório. O inversor de frequência. Onde é que atua o inversor de frequência? Veja só, a demanda de água, a vazão nos bombeamentos de abastecimento, ela é variável ao longo do dia, das 24 horas. Ou seja, de madrugada, a demanda é mínima, né? Ou seja, socialmente, o comércio não funciona, a indústria muito pouco, então o consumo de água de madrugada é o mínimo, chega a 30%, 40% do consumo médio. Esse consumo vai aumentando, atinge o máximo aí por volta do meio-dia, 6 horas da tarde, e depois cai novamente. Então, essa forma senoidal, né, é o que acontece na prática. Pois bem, então essa demanda de água dos consumidores, de uma maneira geral, numa média, vai acarretar uma variação de vazão para os seus sistemas de transporte de água. Então, você tem um bombeamento direto, esse bombeamento direto você vai dimensionar pela demanda máxima. Tudo bem. Quando chega à noite, que a demanda é mínima, se você mantém a mesma bomba com a mesma velocidade, você vai desperdiçar energia elétrica.
você vai girar com a velocidade desnecessária, causando um aumento de pressão e causando um consumo desnecessário de energia elétrica. Aí é onde entra o inversor de frequência, certo? Ele é um equipamento acoplado ao motor elétrico, né, que recebe o sinal aqui da vazão ou da pressão, tanto faz, da pressão, supõe uma pressão. Quando a pressão aumenta muito, né, à noite, é um sinal que o inversor deve atuar para variar a frequência elétrica, diminuir a frequência elétrica, né? Trabalha com a frequência nominal de 60 Hz, na Europa é 50, aqui são 60, e aí você baixa essa frequência e automaticamente vai baixar a rotação do motor elétrico. E com isso você alivia, né, o trabalho do motor elétrico e diminui o consumo de energia elétrica. A automação, você vai ter o melhor controle do sistema. Esse aqui é um dado da São Paulo, 2004, com a automação das elevatórias, houve uma redução dos custos de energia elétrica de até 15%. Com a automação das zetas, estações de tratamento de água, essa redução foi da ordem de 8%. Aproveitamento de energias alternativas, a amiga Helena vai falar mais sobre isso, né? Ou seja, hoje se dispõe, né, já são consagradas essas alternativas de geração de energia elétrica, né? Painéis solares, as usinas eólicas, a inserção de turbinas no sistema pressurizado, né? Aqui no Brasil já existem alguns casos, alguns estudos de casos, de você cobrir o espelho d'água do reservatório com painéis solares e você gerar energia elétrica. E a cobertura com os flutuadores reduz em 70% a evaporação do espelho d'água. Você mata 2 coelhos com um tiro só. Você gera energia elétrica e diminui a evaporação do espelho d'água. Então, existem várias alternativas de geração de energia elétrica, que a Helena vai falar um pouco sobre isso. Aqui é uma fotografia desses painéis no reservatório de Sobradinho, na Bahia. Isso é de 2020. 2019, 2020. Isso aqui, a primeira vez que eu ouvi falar desse negócio foi justamente com a minha amiga Helena, lá em Lisboa, isso há 2010, 2008, por aí, num evento, e foi mostrado, né, que você pode, quando você tem um excesso de carga numa rede, excesso de pressão, acontece muito em topografias acidentadas, que você tem vales dentro das cidades, caso de Belo Horizonte, aqui no Brasil, tem locais que a pressão chega a 200 metros de coluna de água. E aí, em vez de você colocar uma VRP, uma válvula redutora de pressão para quebrar essa pressão, você coloca uma turbina, porque você quebra a pressão e você gera energia elétrica, né? A vazão e a altura de carga vai proporcionar uma energia que você reutiliza no seu próprio sistema. Esse equipamento aqui já é fabricado no Brasil, né? Já é fabricado em série, já é usado no mercado. Você pode até utilizar geradores no horário de ponta, né? Geradores a diesel. De qualquer forma, pode ser até mais barato, ou seja, no horário de ponta você ter a sua própria alternativa, seu próprio gerador. Isso acontece. Você tem o seu próprio gerador, eu vou comprar não vou comprar a energia da concessionária. Eu mesmo vou produzir com o gerador elétrico aqui, um gerador a diesel, no horário de ponta. Pode acontecer também. E para todos esses estudos de viabilidade econômica, você tem que analisar, de viabilidade técnica, tem que analisar a viabilidade econômica, certo? Cada caso é um caso. Não existe 2 sistemas iguais no mundo de abastecimento de água. E também não existe 2 sistemas iguais de conservação, deterioração. Então, cada caso é um caso. Então, você vai analisar a potencialidade econômica, o retorno econômico que você pode ter. Isso aqui foi um trabalho que nós fizemos junto com o Procel, o nosso amigo Perrone, vários estudos de caso aqui, 12 estudos de caso, e algumas companhias, e aqui é o indicador econômico, payback, que é o tempo de retorno de capital em meses, com quanto tempo você paga o seu investimento, né? Aqui você paga até com menos de 3 anos. Eu fiz vários estudos de avaliação econômica do Brasil, nos últimos 15 anos, teve estudo de avaliação econômica e a rentabilidade, a taxa interna de retorno chegava a 200% ao ano, né? Então, vários desses estudos, tanto de redução de energia como redução de perda de água,
você faz uma análise econômica que geralmente de água se paga com menos de 2 anos. Combater perda de água geralmente se paga com menos de 2 anos. Tem os benefícios indiretos também de ações de eficiência energética, indiretos e intangíveis, né? Ou seja, isso se passa no Brasil agora. A redução do consumo de energia, permitindo o aumento da disponibilidade energética para outros fins, certo? Cada cifrão investido em economia de energia se evita 8 vezes em novos investimentos necessários para a geração de energia elétrica. Isso aqui é um dado extremamente importante. A redução do consumo de água, permitindo o aumento da disponibilidade hídrica para outros fins. Benefício ambiental, melhoria da imagem da empresa, benefícios políticos e sociais. Como conseguir? Né? Na verdade, tudo isso é muito bonito, né? Mostra o caminho a ser seguido, né? Mas, na prática, tem sido tímida, no meu ponto de vista, tem sido tímida as ações nessa área no Brasil. Existe, mas poderia ser mais. Então, tem que haver uma decisão política e administrativa para melhorar, né? Em termos de eficiência energética e hidráulica. Uma consciência coletiva contra o desperdício, uma capacitação e integração de equipes, tecnologias apropriadas, utilização de novos modelos de gestão e a utilização de tecnologias atualizadas. Certo? Com isso, eu termino a minha apresentação e passo a palavra ao coordenador